elementos gerais do universo, com a nossa companheira ali. Boa noite a todos. Um prazer de novo aqui, né? Nossa linda rotina. Então, esse capítulo aí, ele é dividido em algumas partes. Eu não vou ficar lendo pergunta e resposta, porque eu creio que também as pessoas podem ir até o livro ler. Então, eu vou diretamente falando dos itens que ele trata, porque Allan Kardec pergunta algumas coisas pertinentes ele fala o princípio das coisas, mas é disso, de onde viemos, o que é matéria, como é que ocorre essa ligação entre espírito e matéria. Então aí eu vou trazendo a explicação dada por ele no livro e comentando, em vez de pergunta e resposta, mudar um pouquinho o formato, certo? Então ele começa com essa questão do conhecimento do princípio das coisas, que os próprios espíritos falam que não é dado ao homem conhecer esse princípio das coisas, né? Por conta que Deus não permite. Mas por que Deus não permite? A gente pensa, poxa, Deus vai esconder da gente as coisas? Não é. Nós não temos ainda maturidade para compreender. Não adianta conhecer sem ter maturidade para compreender, porque nós temos uma tendência a deturpar aquele conhecimento que chega para nós e nós não compreendemos adequadamente. Então, ele fala que algumas coisas ainda não foram reveladas ao homem neste mundo. Eu complemento que muitas coisas não foram reveladas ao homem nesse mundo, né? E ele fala que ao se depurar, o homem vai desenvolvendo faculdades que o permitirá conhecer mais. Então, a gente vê no livro dos Espíritos, fala muito do vocabulário, que nosso vocabulário é pobre, para que se consiga descrever e definir determinadas coisas. Mas, para além disso, os nossos sentidos nos limitam. Né? Enquanto o espírito lá, na espiritualidade, ele vê, ele enxerga, ele ouve, ele tem outros sentidos em todo o seu corpo espiritual, nós aqui, através dos 5 sentidos, temos uma limitação muito grande. Né? A gente tem uma faixa vibratória que a gente consegue ouvir, uma faixa de luz que a gente consegue ver. Né? Então a gente tem uma limitação enquanto humanos encarnados, que também não nos permite vislumbrar determinadas coisas. Então ele fala que mesmo a ciência vai ter limite até onde pode alcançar. A ciência do mundo ainda é limitada. Ela tenta... A gente ouve muito falar assim, não existem evidências. Essa frase está na moda, né? Não existem evidências. Que isso exista, mas também não existe, às vezes, que não exista. Usam essa não existem evidências, que tal coisa faça efeito, que tal coisa exista, como quisesse obrigar você a submeter a um tipo de estudo clínico, sei lá, bem delimitado metodologicamente. Então, se você não faz isso, não existe. Essa é o que a ciência traz como norma, como lei. E isso justifica várias ações, até governamentais, para deixar de dar uma assistência, de investir em determinado conhecimento por conta disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa frase, não existe evidências. O fato de não existir evidências, não é? A lógica é meio torta, né? Totalmente torta, porque nem tudo se produz em evidências, mas a gente vê que existe, a gente sabe que faz uma determinada terapia faz algum efeito, e a gente sabe que muitas evidências de hoje partiram do conhecimento popular. Né? E aí, a partir desse conhecimento popular, foram investigar e viram que realmente existiam determinados efeitos. Então, a gente também, nossa ciência precisa evoluir bastante. Ele fala que nossa ciência, às vezes, tende a tomar como falso o que é verdadeiro e tomar por verdadeiro o que é falso nesse texto. Então, nossa ciência se equivoca também, tá? Não vamos anular a ciência. A ciência tem um extremo valor, mas temos que saber que ela tem limitações também, né? Então, ele fala, mesmo a ciência tem seus limites até onde pode alcançar. E quem traça esses limites? Deus. Porque só Deus vai vislumbrar o que é possível para nós. E o que é que está programado para um determinado momento da humanidade. Um conhecimento via surgir. Olha o boom que a gente tem, se a gente pensar, há 150 anos, quando Kardec publicou os livros, né? Começou suas publicações, um pouco mais de 150. E hoje, como evoluiu a tecnologia, como evoluiu a imprensa, a difusão de conhecimento. Se você pega no site, você tem todos os livros de Kardec para baixar, tem um acesso gigantesco. Se você bota no YouTube, tem palestras de todos os temas que você imaginar. Né? Claro que cada palestrante fala de uma forma que a gente gosta mais, que a gente se identifica mais, mas olha como evoluiu a tecnologia e no momento certo. Tudo tem seu momento, e quem escolhe esse momento
é Deus. E essa tecnologia ajuda a gente a compreender mais também os fenômenos, né? E ela tende a que sejamos mais produtivos, porque diminui o tempo para determinados processos. Tem os lados bons e os ruins, né? Mas é o que ele fala. O que leva o homem a equívocos, né? É o orgulho. Esse orgulho de achar que somos donos da verdade, que nós estamos encontrando, né? A gente chama muitas vezes de invenção, e é tudo descoberta. Não existe invenção aqui, é tudo descoberta, né? Então o orgulho do homem também o leva a equívocos, tomando por falso o que é verdadeiro e por verdadeiro o que é falso, como eu falei, né? E não é à toa que a gente ouve assim: café faz mal, aí no outono, café faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, né? Vai revezando, porque a gente quer levar aos extremos, né? Faz mal, tudo que faz bem em excesso faz mal. E às vezes algo que faz mal, em pequena quantidade, pode fazer o bem, né? Assim, que o princípio que a homeopatia usa, né? Então, assim, a gente precisa entender que tudo é um equilíbrio que a gente precisa, né? E aí ele fala, aí se focou muito na ciência, na descoberta do homem, né? O que o homem está pesquisando, o que o homem está buscando, e aí os conhecimentos científicos a partir disso. Mas aí Kardec traz o quê? E aí, algum conhecimento científico pode ser passado através da comunicação? Aí o espírito que estava respondendo disse que é claro que se for o momento certo, essas descobertas, essas revelações vão ocorrer no momento oportuno. E tem alguns, eu não sou cientista, né, não conheço os segredos, não desvendo os segredos do universo nem nada, mas tem muita gente que analisa as obras de Chico Xavier e do próprio Kardec, que tem algumas revelações da ciência que a gente lê e passa rápido, porque a gente não fica atento a detalhes que não é da área, né, tão profundamente. E até sobre genética, que foi descoberta aqui. Eu vi uma palestra de um eu não lembro o nome do palestrante, mas ele mostrando essas descobertas, né, entre aspas descobertas, nessas revelações na obra de Chico, se eu não me engano foi a Evolução de Dois Mundos, e que foram descobertas pela ciência agora, né? Então as investigações vão confirmando o que na realidade os espíritos já revelaram há muito tempo, porque o conhecimento lá, eles antevêm muito antes de nós. O mundo espiritual não reproduz o mundo material. O mundo material é quem pega as ideias do espiritual e evolui isso. Nossos meios de transporte, nossos meios de comunicação, tudo isso já existia, já era idealizado, e aí nós reproduzimos com muito atraso em relação ao mundo espiritual. Então temos muito ainda a desvendar sobre isso, né? E aí, ele vai falar em espírito e matéria e traz que Deus está ativo desde toda a eternidade. Na pergunta, ele perguntou assim: é dado ao homem conhecer a origem das coisas? Aí o espírito fala: não, porque Deus vai revelando tal. Mas a gente, sabe por quê? Vamos pensar só num trisquinho disso aí. Deus está ativo desde toda a eternidade. Então a origem das coisas é dentro da eternidade, não tem um ponto de início. Sempre existiu, Deus sempre esteve ativo. A gente não tem capacidade de compreender, porque a gente só conhece ciclos com início, meio e fim. A gente não tem uma capacidade real de compreender a eternidade, não só a eternidade do tempo em si, mas do que se faz, do espaço, né? Então a gente está muito imaturo ainda, a gente fica tentando entender eterno, como assim? Não teve no começo, não foi criado algo, né? Então, aí ele faz... tem uma definição de matéria que fala: o que tem extensão é capaz de nos impressionar os sentidos e é impenetrável. Aí ele fala: essa definição de matéria é adequada para o nosso mundo corporal, palpável, impenetrável, a matéria para nosso mundo corporal. Porém, existem matérias mais quintessenciadas, matérias que a gente não vê, não palpa, não pesa, que é o que é ponderável, né? Ponderável é o que é possível pesar, né? Que tem uma massa. E aí, nem toda matéria é assim. Só que para nosso mundo, a gente encara isso como matéria só, o que é ponderável. Mas no mundo espiritual existem outras formas de matéria, né? E como a gente é São Tomé, nem tem que ver para crer, né? Tem que ver para crer. Então não crê. Porque, repare, muitas vezes,
quando a gente consegue associar a causa e o efeito, por exemplo, fala assim, mas o ímã, o magnetismo, não é visto, não é palpável, mas você sabe que existe, sim. Existe. Mas a gente consegue comprovar o seu efeito. Né? Um efeito tem uma causa. E tem coisas que a gente ainda não consegue perceber seus efeitos, porque existem aí no universo, mas a gente não percebe. Então, como a gente não percebe também seus efeitos, ou a gente dá uma outra causa, diz que a outra causa pensa, ou nem pensa na causa, se a gente pensa na natureza, seus efeitos, a gente pensa que Deus existe, na existência. Mas se a gente não tem um efeito direto, uma causa direta, a gente não compreende, né, que existe uma matéria que não é palpável. Eu já tive uma discussão sobre isso com um cara que não, a matéria você pega e pronto, vocês estão inventando. Você precisa se aprofundar e estudar melhor, né? Então, ele fala, existe matéria tão etérea e sutil que nenhuma impressão os cause aos sentidos. Porque é o que eu falei, os nossos sentidos no corpo são muito limitados. Não chega, né, nesse nível. Não conseguem perceber. Algumas pessoas vêm com um dom que permite que esses sentidos sejam mais abertos, mas mesmo assim ainda é limitado. Né? Para nós, no nosso plano, ou seja, os espíritos falando, não seria matéria, mas nem por isso deixa de ser. A matéria é um instrumento sobre o qual o espírito exerce sua ação. Ele traz essa definição de matéria. Né? Ela é um instrumento sobre o qual exercemos nossa ação. Se pensarmos no nosso corpo, é nosso instrumento de comunicação, de ação social. Né? A gente usa o corpo para poder interagir nesse mundo. Mas se a gente pensar também tem as mesas girantes, que através do pensamento os espíritos conseguiam fazer, né, usando o fluido vital do médium, conseguiam fazer ela subir, descer, vibrar, atirar objetos. Então, a ação sobre a matéria faz com que aquele espírito seja presente nesse mundo aqui, mesmo sem ter um corpo também. Né? Então, faz com que a presença dele seja percebida e detectada. Mesmo que você não enxergue o corpo, você sabe que tem ali uma causa inteligente. Então, esses estudos do que a gente acha que é mais básico, faz a gente compreender muito mais coisas, inclusive do processo mediúnico mesmo. Quando a gente parte para estudar a mediunidade, que o livro dos médiuns é um livro denso, não é um livro fácil de ler. Eu acho que é um dos mais difíceis, que ele é muito técnico, mas quando você já vai com essa base do livro dos espíritos, a gente tem uma compreensão bem melhor. E quando a gente lê para falar, a gente lê com um estudo muito mais do que só ler, né? Quando é um estudo mesmo, a gente tem uma compreensão maior ainda, né? Então ele fala que o princípio inteligente do universo é o que denominamos de espírito. E que nossa linguagem não permite uma melhor análise do espírito. Porque quando a gente pergunta o que é espírito, como é espírito, de onde vem espírito, ele não tem linguagem para trazer termos que façam com que a gente consiga entender. Então, às vezes, a gente usa a mesma palavra para duas coisas diferentes. Né? Espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula, para diferenciar o espírito individualidade com esse princípio inteligente. Então, isso tudo é a limitação nossa. Muitas vezes, os espíritos trazem uma definição, aí Allan Kardec, esse termo aqui não seria mais adequado? Aí o espírito faz, se vire com suas palavras, não importa o termo, importa que você compreenda, né? Porque a gente é muito limitado. E aí ele fala então que o nada não existe. O nada não existe. Quando a gente pergunta assim, da criação do universo, do limite do universo, então ele explica isso. Se acaba aqui, o que existe ali, além? Você fala o nada. Nada não existe. Porque até onde não tem o vazio. O vazio não é um nada. Né? É meio filosófico, mas... Mas a semana passada, né, eu fiz uma parte, né, antes dessa parte aí, e aí eu estava até começando a história do horizonte, né? Aí tem assim, você vê lá o mar, né? E vê o céu, não é isso? Aí fica parecendo ali, acabou. Não, tem tanta coisa lá atrás. Quer dizer, a gente precisa, só para poder a gente pensar um pouco, né? Eu cheguei a dar esse exemplo. Tem muita coisa além daquilo ali, além do horizonte, né? Tem muito. E se a mais. gente não compreendesse, por exemplo, porque saíram da Terra e viram que a Terra é redonda, chegaram antes da conclusão, a gente nunca ia parar de andar. Então, pra gente seria uma eternidade, porque nossa visão ainda é limitada, né? Mas o ponto de partida e o ponto de início voltam, né?
o universo tem quantos zilhões de galáxias, né? Então a gente é muito limitado. A gente vislumbra a esquina, o horizonte. A gente só consegue vislumbrar em sentido vela. Ali até ali. Muito né? pouco ainda, né? E aí você estava falando, desculpe, eu estava aqui, como diz outro, matutando, né? Realmente tinha que ser assim, né? Tem que ter, não é a hora de viver certas coisas. Então, com nossos limites, nossos sentidos, né? Como você falou. Você já pensou nesse nível de evolução que nós temos, nível espiritual de evolução que nós temos, né? Com todo esse orgulho e vaidade que nós temos. Imagine se a gente tivesse acesso a essas outras coisas todas. Você falou na tecnologia, aí você diz assim, não, a gente pode usar, né, dependendo, a tecnologia teve um avanço muito grande, mas tem pessoas que usam isso para quê? Né? Então, realmente, tinha que ter esse limite e saber a hora. Deus sabe, o Pai sabe que hora é essa. Né? Ele sabe, só ele sabe. Porque conhece bem os filhos que tem. E sabe o momento certo. Momento certo. Porque senão você podia provocar uma coisa terrível. Né? Se não fosse esse momento certo. Porque nós estamos limitados, como você falou. Né? Nossos sentidos, quando a gente está lá, passa para o outro lado, lá, diz assim, o transporte é além, né, desenvolvido e tantas outras coisas, a própria, vamos chamar assim, tecnologia é muito mais desenvolvida, porque lá existe um outro olhar, né? Um outro olhar. Então, eu fico assim, às vezes assisto o filme, eu fico lendo livro, né? Eu fico imaginando, né? O livro, então, é ótimo para a gente imaginar, né? Sim, é melhor que o filme, né? Porque com certeza, o livro tem isso, né? E aí, você falando aí, e eu também já li o livro do Espírito, mas quanto mais a gente estuda, lê, ou outra pessoa falando, melhor ainda. Eu digo, gente, é claro que não podia ser assim. Porque até lá, do outro lado, acesso à tecnologia de lá, se a gente, ninguém vê falando assim, ó, os homens do umbral estavam no aeróbus. Não. Né? Quem é que anda no aeróbus? Quem é que anda? E onde anda? Ele nem consegue penetrar as densas atmosferas da Terra. Né? Então também a gente vai ter essa limitação. Né? Então o material pra gente, a concepção de material pra gente é muito limitada também. Faz parte dessa limitação. É que você pode ver que tu pode pegar com não sei o que lá. Não, e tem gente que olha e acha um absurdo. Um ônibus espacial, um aeróbus. Vocês... Conto da carochinha. Vocês acreditam nisso? Né? Como a gente sente lá do outro lado algo que é palpável. Ok? Você senta num lugar com cadeira e é palpável lá. Mas pra gente não é. Né? Então é impressionante essas dimensões, né? E então ele traz assim, pergunta se o espírito é propriedade da matéria, né? Se ele advém da matéria, é uma propriedade. Aí ele fala que não. São distintos. Matéria é uma coisa, espírito é outra, tá? Aí ele fala, porém, a união do espírito e da matéria é necessária para que a matéria possa expressar inteligência. Se tem uma matéria que expressa inteligência, então ela tem um espírito. Né? Então a matéria não expressa inteligência. O espírito vive sem a matéria? Vive. A matéria vive sem o espírito? Vive. Vive que eu falo, existe. Mas ela não expressa a inteligência sem a presença do espírito. A inteligência é um atributo do espírito, né? E aí, para se manifestar, o espírito independe da matéria. Porém, nosso organismo não está apto para que nossos sentidos percebam. Então, o espírito se expressa por aí. Mas expressar, quando a gente se expressa, a gente subentende que alguém está recebendo a mensagem, né? Então, nós, no mundo carnal, nem todos... pouquíssimos têm a capacidade de captar com o sentido dessa expressão, né? Então temos ainda muito que evoluir. Então ele traz como elementos gerais do universo Deus, Espírito e Matéria, os três elementos gerais do universo, tá? Então o Deus acima do Espírito e da Matéria. Porém ele traz um elemento que faz a ligação entre a matéria e o Espírito, que é o fluido universal. Então ele coloca o fluido universal como quem liga a matéria ao espírito. E aí vai começar a discussão sobre o que é esse fluido universal.
que na realidade dava para fazer uma dissertação de mestrado só sobre o fluido universal. Né? Se a gente for para além do que está aí nesse capítulozinho do Livro dos Espíritos, que ele vai evoluir mais nas obras de Allan Kardec, a gente tem né, ele vai para fluido vital, ele destrincha mais isso, mas ele fala assim, ó, o fluido universal tem que se juntar ao elemento material, desempenhando o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, como demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Aí eu comparei assim, o concreto de fazer obra, né? Concreto. Então, o concreto, para fazer um pó daquele de cimento ficar duro, tem que acrescentar água. E a depender se é concreto, se é cimento, se é não sei o que, eu não sei os nomes, que eu não sou da área de construção civil, tem que a quantidade certa de areia. Então eu preciso de juntar aqueles elementos para eles se unirem. Então o espírito e a matéria, sem esse fluido universal, não fazem essa ligação. E aí eu não vou ter um prédio, que é a nossa expressão, é a gente animando um corpo. Né? Um prédio que traz vida, né? Se não tem uma construção, não tem vida. Fica aquele prédio, aquela coisa abandonada, mais uma construção, você constrói um prédio, aí tem gente morando lá, gente morando cá, é aquele movimento. Eu comparei assim, eu tentei trazer assim, né? Então, só que ele fala assim, que ao mesmo tempo que ele fala que o fluido universal não é matéria, ele diz que é, né? Porém, ele se distingue do elemento material por algumas propriedades especiais. Então, o fluido universal tem propriedades especiais, tá? Independente da matéria puramente, ele tem propriedades especiais. Então, ele está colocado entre o espírito e a matéria. Ele é fluido, como a matéria é matéria, não é fluida, né? É pelas suas inumeráveis combinações com esta, ou seja, as várias formas de combinar o fluido universal com a matéria, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte ínfima, né? Mínima. É o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Que a gravidade nos dá o peso, né? A força da gravidade é que faz com que eu consiga pesar a matéria. Quando a gente sai no espaço, a gente não tem peso, a gente flutua, não tem como fazer um cálculo de peso. O peso é a massa da nossa massa, que é a matéria pura, vezes a aceleração da gravidade. Quando a gente se pesa, a gente tem esse princípio, né? Então, ele fala então que as diversas expressões da matéria que a gente vê é, na verdade, as várias formas de combinação da matéria com o fluido universal. E aí a gente tem a comparação com o oxigênio, não, a água, que é H2O, então eu tenho como se fosse H e O, oxigênio e hidrogênio. Duas moléculas de hidrogênio e duas oxigênio formam a água, que é que nos dá vida. Só que se eu botar ao invés de uma molécula de oxigênio só, botar duas, fica H2O2, peróxido de hidrogênio, é o que? Água oxigenada, que é corrosiva. Então a forma como ele se combina é que vai dar as diversas expressividades que a gente tem. E para além disso, a gente tem ainda a vivência daquele sujeito com relação a essa matéria, as combinações. O que é tóxico para mim não é tóxico para você. O que é bom para mim não é bom para você. O que é uma cor bonita para mim não é bom para você. Então a forma como a matéria se expressa vai ser sentida por cada um de forma diferente. Então ele fala, é agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Então ela estaria no seu princípio, né? E nunca adquirir as propriedades que a gravidade lhe dá. E quais são essas propriedades, né? Ele fala da ponderabilidade, só que ele fala que a ponderabilidade, que é essa capacidade de ter uma massa, né? Ser palpável, é um atributo da matéria só no nosso plano. Fora do nosso plano, isso não é um atributo de matéria. Existem matérias não ponderáveis. E ele fala que a matéria etérea e sutil, que constitui o fluido universal, usa é imponderável no nosso plano. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da nossa matéria pesada. Então, é essa matéria imponderável que, sofrendo certas combinações, vão gerar a matéria ponderável. Tá? Porque a gente hoje sabe que a divisão mínima não é o átomo, nem o elétron, nem o próton.
certo? É a condensação dessa matéria de diversas formas que vai formar o que a gente conhece hoje como matéria. E ele fala que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Se a gente for comparar com a química, é como se todas as substâncias, vou dar um exemplo assim bem grosseiro, todas as substâncias fossem várias combinações de moléculas de oxigênio. O2, O3, O4, sei lá, né? O2 assim, O2 assado de um formato de outra molécula. É como se fosse assim. Então eu tenho uma matéria mínima que se combina de diferentes formas e vai gerar as diversas expressões de matéria que a gente conhece, inclusive as ponderáveis, né? Que eles chamam de matéria primitiva, tá? Então ele fala assim, ó, as diversas propriedades da matéria, que são o quê? Sabor, odor, qualidades venenosas ou salutares, peso, várias outras, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Eu lembro só de física, condições ideais de temperatura e pressão, né? Então a gente, né, vai depender não só de como ela se junta, mas em quais circunstâncias ela se junta. E aí ele fala, ó, essas propriedades só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Por que a matéria tem gosto, sabor? Porque a gente sente sabor. Se a gente não sentisse, a gente ia atribuir essa propriedade. Então até existem outras propriedades que talvez a gente não tenha sentido para perceber e a gente não nomeia. Não é verdade? Então ele fala, também isso gera percepções diferentes de um indivíduo para o outro. Então, que para você você gosta de gengibre, eu não gosto de gengibre. Para você é um sabor bom, para mim é um sabor ruim, né? Porque além dessa formação aí, tem os órgãos que vão interpretar essas propriedades da matéria. E aí é que a gente altera um pouquinho também quando a gente vai fluidificar uma água. Mas aí a parte de magnetismo e fluidificação a gente vai ver mais lá na frente, em outros momentos, e aí a gente se aprofunda mais nisso. Mas o Kardec era fascinado, né, pelo magnetismo. A revista Espírita traz muita coisa sobre isso. É muito legal reler, pegar os números de Kardec da revista Espírita e pegar assim, os anos que hoje a FEB publica por ano, né? Tem todos os números de um ano, do outro ano, aí tem ano 1, ano 2, ano 3, 1800 e lá vai, e bolinha, como a gente fala, que é interessante porque traz bastante casos, traz histórias, traz análises que complementam a obra básica de Kardec. Para mim, ela é parte da obra básica, na verdade. Não se diz que leu a obra básica de Kardec lendo as 5 obras. A gente precisa ler a revista Espírita, que ela esclarece muita coisa, né? Então, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Por isso que se fala que tudo está em tudo. Porque é o mesmo elemento primário que forma tudo. É como se a gente tivesse... Até o ar que a gente está tem esses elementos. Então estamos mergulhados nisso e formamos um todo, né? As moléculas têm forma determinada, mas não somos capazes de apreciá-la. Essas moléculas primárias que ele fala, não a que a gente conhece no material, mas essa primária tem forma? Tem. Mas a gente ainda não é capaz de apreciar. A forma das moléculas elementares primitivas é constante, ou seja, a forma da molécula primitiva elementar não muda, ela sempre vai ter a mesma forma. Só que as secundárias, ou seja, as formadas pela junção dessas moléculas, é que é variável. Porque a gente acha que o que a gente conhece é primário, de átomo, de elétron, de tanto, mas ela já é secundária, tá? Aí ele fala as moléculas secundárias que mais não são do que aglomerações da primeira. Porque o que chamais molécula longe está da molécula elementar. Então o que a gente chama de molécula não é nada ainda, que a gente não conhece nada, né? Estamos um pouquinho avançados em alguns conhecimentos, né? Mas precisamos evoluir muito ainda. Então, o espaço universal, ele fala no infinito, esse conceito do infinito é muito interessante, como nós temos dificuldades reais de apreciá-lo, né, de conhecer. Nós temos dificuldade de conhecer a infinitude. Aí ele fala, que eu falei antes, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim, gradativamente, até o infinito,
Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Não há o vácuo, ele fala que não existe vácuo. A gente vê como vácuo, mas não é vácuo. Tem alguma coisa ali que a gente não tem capacidade de observar, mas não é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Observe como a gente criou o telescópio. O homem criou o telescópio. Potencializou os nossos sentidos. Nós não somos capazes de ver o que o telescópio vê. Então a tecnologia também nos ajuda nas nossas limitações com relação aos sentidos. Né? O óculos, como o óculos também, quando a gente não enxerga bem, óculos, aparelho auditivo, né? Bota um sonda para ouvir a distância, a tal galáxia. Então a tecnologia permite que ampliemos essa percepção. Porém, mesmo ela ainda é limitada. Então, acho que através dela é que também vamos evoluir em alguns conhecimentos. Não estou descartando a tecnologia nem o conhecimento científico, pelo amor de Deus, né? Então, aí é que nos permite entender como somos pequenos, né? Qual o valor de tudo isso que a gente está lendo? Porque fica muito, né? Ai, o universo, tal, infinito. Como somos pequenos e como os nossos problemas não são nada. Porque a gente transforma algo diante da infinitude em algo tão grande. Às vezes eu falo isso, as pessoas acham bem absurdo porque eu tenho dificuldade de expressar tudo que está no meu pensamento em relação a isso. Eu estava conversando com uma pessoa que ela estava falando de um sofrimento de alguém próximo a ela. E ela, não, porque é até espírita, mas não, porque a pessoa tem que entender assim, mas é um sofrimento. Aí eu, mas gente, diante do infinito, isso não é nada. É um dia na nossa existência. O que é um enorme, eu sei que para quem está passando é mais difícil, mas aquilo que ali é enorme. É como, por exemplo, um adolescente, quando termina um relacionamento, primeiro namoro, ai, o amor da minha vida, né? Acabou, meu Deus, eu não posso viver sem ele, né? Aí a gente que já viveu mais, já viu que ninguém substitui, vai passar, menino. Isso não é nada, que absurdo, ninguém sabe o meu sofrimento, é assim? Você não sabe o que eu tô sofrendo. É um absurdo você dizer isso, que eu não vou mais amar fulano. É meu amor pra sempre, acredita em príncipe encantado e tal. É a mesma coisa os espíritos quando olham pra gente sofrendo. Os espíritos esclarecidos, a gente tá naquele problema, tá? Ai, meu Deus, eu passei por isso, que são problemas que na Terra são reais, são difíceis, são sofridos. Mas o espírito olha pra gente assim, como a gente olha pra adolescente que termina o namoro, com dó, tá sofrendo, mas vai passar. Você vai olhar pra trás e depois falar, eu tava naquele sofrimento por causa daquilo, ó. E não é nada, porque diante da eternidade não tem nada aqui na Terra. Nada, nenhum tipo de sofrimento. Que diante da eternidade não se cure e não se resolva. Nada. Pense aí. Em qualquer coisa. Por quê? Se for um erro seu, você vai ter que corrigir. Se for um erro do outro, ele vai ter que corrigir. E se hoje somos inimigos, vamos ter que nos ajustar. Hoje eu falo assim, ó, tem gente que eu acho que acha até que eu sou hipócrita, porque se você é inimiga dela, eu sou sua amiga e dela. Eu tento não assumir lados. No ambiente de trabalho, essas coisas acontecem muitas vezes. E aí, eu não sei se acham que eu sou falsa, eu não sei. Ou que eu tô levando leve atrás, nada disso. Eu quero estabelecer boas relações. Eu posso não concordar sempre com você. Mas eu vou ficar brigando pra ter que voltar pra conviver de novo? Não é? Voltar tudo de novo. Com tanta coisa que a gente tem pra corrigir, eu vou corrigir isso, bobagemzinha, picuinha, não. Aí é um esforço, né? É um esforço. Então, a gente precisa entender isso. Carro é o quê? O que é um carro? Uma casa. Isso mesmo. Combinações de um princípio universal. Então, o seu Fusca e a Mercedes dele tem o mesmo princípio. E no final, ó, tudo está ali. Então, diante do infinito, tudo que é problema se pequena. E nossa autoimportância também fica pequenininha. Para que a gente consiga, então, conviver com fraternidade, com amor. Porque todas as mágoas, tudo que a gente vive é diante de dar importância demais ao que é muito pequeno. Quando a gente compreende melhor isso do universo, tudo vai se apequenando. Claro que a gente precisa ser relembrado. Aí vem alguém, chama você pra rádio, aí você estuda e não olha pra aí. E
E eu já tinha esquecido disso. E a gente precisa desses lembretes de vez em quando. Aí eu agradeço a vocês por, de vez em quando, me chamarem aqui para lembrar. Com certeza. Que ótimo.